Quem tá aqui com a gente? Prontíssima, a nossa nutróloga, querida doutora Ana Luísa Vilela, para uma pauta muito legal. Bem-vinda. Eu adoro esse assunto, você sabe, né, doutora? E adoro mais ainda quando a gente tem a oportunidade de entender um pouco do comportamento ligado às estratégias para emagrecer. Não, com certeza. Entender a alimentação, entender que não existe alimentação errada, certa. Existe o alimento bom para você naquele momento e na sua estratégia alimentar. É isso. Porque hoje a gente fala com o Brasil inteiro, né, Carol? No Nordeste come-se carne seca, não dá para tirar isso. No litoral come-se mais peixe. Então a gente tem que adaptar esse prazer alimentar à nossa rotina. E entender se você precisa comer um volume grande para se sentir saciada ou se pequenos volumes vão ser suficientes e se eu vou ter paciência de contar as calorias deles. E entender o índice glicêmico de cada coisa, porque isso também faz muita diferença. Você em casa já deve ter sentido isso, que você tenta fazer dieta, vê aquela receita da moda e segue a blogueira e faz aquilo em casa, só que não funciona para você. Não emagreci 1 grama, fiz um sacrifício danado, fiz jejum intermitente, comi pouco e não funcionou. Por que não funciona? Porque a sua rotina não está adaptada. Às vezes a gente come um volume muito pequeno, muito calórico. Por exemplo, adoro castanha, então eu sempre como um amendoinzinho, como uma noz. As castanhas, elas são saudáveis, elas têm gordura boa, mas elas são super calóricas. 100 gramas de amendoim, aquele amendoim japonês, às vezes... Que é uma delícia massa. Equivale quase a 5 pãezinhos de sal. Sério? Em calorias. Socorro. Entendeu? Tira o amendoim. Não. Agora, você que corre todos os dias, ele é uma ótima fonte de energia para você. Então, se você for como a Carol, que tiver um hábito de exercício físico, você pode sim comer um amendoim. Ou aquela pasta do amendoim, que hoje está super na moda, mas ela é muito calórica, num volume muito pequeno. Ela pode não ter açúcar, gente. Às vezes a gente vê aquela barra linda de chocolate sem açúcar. Mas a gente vai ver as calorias, esse chocolate que está escrito ali, diet, sem açúcar, ele tem mais calorias do que um chocolate ao leite. Olha só. Porque ele é um chocolate feito para as pessoas diabéticas, onde a fonte de sabor vem da gordura, que também é calórica. Mas eu ia dizer o seguinte, a gente tem aqui os exemplos para o pessoal de casa entender bem. Dieta de qualidade e ali dieta de quantidade. Quando eu olho para este prato, eu me vejo absolutamente 100% sendo essa pessoa. Muito. Aí acabou essa parte, ainda tem fome, come mais dessa. Certo? Eu sou essa pessoa. Tá, mas aqui até tem um pouco de outros elementos que eu até poderia tirar um pouquinho. O arroz, às vezes o feijão, mas o feijão agora, a gente tá muito na moda, fontes alternativas de proteína, Carol. Entendi. Proteína vegetal, para aquelas pessoas que comem pouca carne, que fizeram essa opção, as leguminosas são muito importantes. O feijão, lentilha, as folhas verdes, ora pronobis. Olha só, falamos agora no carnaval da ora pronobis. Colocar no lugar, então, da proteína de origem animal. Colocar no lugar da proteína de origem animal. E você vê que rende. Olha esse prato quanto rende. Sensacional. É grande, você vai estar saciado no fim. O processo de mastigação é muito importante. Por que a gente fala de fibra? Todo mundo, nossa, coma fibra. Fibra é um pré-probiótico, porque ela melhora as bactérias do intestino. O que acontece? A fibra ela cria uma barreira que dá uma resistência no intestino para absorção de açúcar, de gordura. Então, esse açúcar entra lento, essa gordura entra lento na corrente sanguínea. Então, dá tempo da gente digerir, dá tempo da gente aproveitar e a gente não guarda isso tudo muito rápido em forma de gordura no nosso corpo. Entendi. Então, todas as vezes que a gente quer usar uma estratégia assim, nossa, eu tô com muita fome ainda, eu quero comer mais alguma coisa, vamos tentar comer fibra junto, porque a gente diminui muito o índice glicêmico e a gente diminui o volume.
Doutor, então vamos dar já uma dica, né? Já começa com essa parte da dica. Para as pessoas que precisam do volume, que precisam ver o prato cheio, e quando o prato acaba, ele fala, ai, ainda estou com fome. O que a gente pode repetir e pensar aí que a pessoa está olhando para o prato com um pouco mais de volume e isso já dá uma sensação de que ela está comendo bem? Proteína, a gente pode repetir. Tá. Por quê? As proteínas têm uma absorção mais lenta e uma digestão mais lenta. Elas nos obrigam a processar isso de um processo mais lento. Então, a gente tem que mastigar mais. Tá. Elas ficam mais tempo no estômago para serem digeridas, então elas dão mais saciedade. Entendi. Então, tente colocar proteína em todas as refeições. Ah, doutor, não como carne, não como leite, não como ovo, não como queijo. Ok, vamos colocar uma proteína vegetal, um grão de bico, tá. Um cogumelo, alguma coisa que substitua isso em todas as refeições, tá? Doutora, o whey funciona? É uma boa fonte de proteína? Gente, é um pó, é um suplemento. Você vai pagar caro por um bom whey. Quando me perguntam por que eu não tomo, eu falo porque eu prefiro a minha parte em comida mastigando. Então, é isso que eu ia dizer. O whey, ele é tomado, ele é líquido. Então, se você conseguir mastigar, você vai ter duas fontes de saciedade. A mastigação e também a digestão. Então, por isso que é interessante a gente comer. Lógico, tô correndo na rua, vou comer um salgadinho na esquina, eu vou tomar um whey? Toma o whey. Entendeu? Mas isso tem seu lugar, sua hora. Excesso de whey faz mal? Gente, numa dieta balanceada, a gente pode comer 1,2 a 1,8 gramas de proteína dia. Tá. Um scoop de whey pode ter 22 gramas de proteína, tá? E é proteína por quilo, tá? 1,8. Então, é muito fácil a gente ter uma sobrecarga de proteína tomando whey, se a gente viver só de whey. E isso, o que isso acarreta na nossa saúde a longo prazo? Problemas renais. A gente põe o nosso corpo para excluir coisas que não precisaria. Concordo Sobrecarga. com você. E tem que tomar cuidado. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um tempo para mandarem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Vou lá, já volto, que a gente vai entender aqui, ó, essa questão da quantidade. Para quem vai funcionar uma estratégia como essa? Volto já, doutora. De volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo mais uma vez a nutróloga, a doutora Ana Luísa Vilela, com uma aula, né, pra gente entender, porque temos perfis diferentes no nosso comportamento, no nosso metabolismo, na forma como a gente se alimenta e prepara, né, muitas vezes escolhe ali o nosso prato. Então a doutora comentou ali para as pessoas que querem uma dieta de qualidade, que gostam de ver esse prato bem bonito, bem cheio. É uma soma, né, no fundo, doutora, de alimentos com baixa caloria e muitos nutrientes. Muitos nutrientes, baixa caloria, muita cor. Porque assim, mas eu não sei. Gente, ninguém em casa tem a obrigação de conhecer todos os nutrientes de todos os alimentos. Sem dúvida. Existem profissionais que estudaram muito para isso e mesmo assim a gente não conhece todos. A gente às vezes tem que ir procurando, tem guias para isso. Mas se você garante 5 cores no seu prato, cores diferentes, você sabe que tem nutrientes diferentes entrando. Verdade. Então a chance de você errar é muito pequena. Verdade. Tá? E isso é bom para casa, tá? Para quem tem filho, que quer que o filho coma melhor. Então não deixe ele adquirir aquelas aversões por cores. Porque tem criança que não come verde. É verdade. E aí vai excluindo. Vai excluindo, aí exclui tudo isso. Pior que é verdade. Então as cores são importantes. A gente tem que tentar fazer um mix aí para a gente ter esses nutrientes. Só que algumas pessoas, de repente, não vão ficar bem, felizes, satisfeitas com esse super prato e com esses nutrientes. Vão precisar de outra questão. Principalmente as pessoas mais atléticas, que têm vontade de ganhar massa muscular e que precisam de uma dieta mais balanceada. E essas pessoas já têm uma tendência a procurar alimentos mais calóricos no dia a dia. Tá. Quem gosta ali de um docinho, quem gosta ali de algo com mais gordura. Um pouquinho mais de gordura, ou precisa de um carboidrato, gosta daquele arroz e feijão todos os dias. Tá. O que a gente orienta? Quantificar isso, ou pesar,
para você saber quantas calorias você está ingerindo. Mas quando você entra nesse processo de caloria, você tem que saber direitinho, você tem que quantificar do dia todo. Tá? Porque e é muito interessante também a gente fazer um exame que chama calorimetria indireta. O que esse exame faz? Ele vê o tanto de oxigênio e de CO2 que a gente expele e ele vê quanto que a gente está gastando de caloria por dia em repouso. Tá, legal. Sabendo disso, a gente consegue calcular melhor as quantidades. Então, aí a carne não é liberada, como seria numa dessa aqui. Tá. A gente tem que quantificar o tamanho, tanto da proteína, o tanto do carboidrato, o horário que a gente vai ingerir. Vou para academia a tal hora. Que horas eu vou tomar um suco, eu vou comer uma fruta. E isso tudo é quantificado nessa dieta. Então, é uma dieta que precisa de uma pessoa com uma rotina maior. Então, de certa forma, aqui pode ser que o prato não fique tão grande, ele fique menor, mas com elementos que forneçam mais calorias e outros macronutrientes, certo? Certo, mais Essa calorias. Essa é minha diretora, porque o prato da Glaucia é pequenininho, mas você come todo dia, né? Arroz, feijão, macarrão, né, Glaucia? E de 3 em 3 horas ela tem que comer. Então, é isso. Olha que interessante que é o perfil. E realmente, eu não daria certo dessa forma e ela não daria certo dessa. Então, e ninguém está sem nutrientes suficientes para viver, tá, gente? Só que isso aqui precisa de um rigor maior. Não dá para eu ter a cabecinha daqui e tentar comer aqui. Essa é a famosa dieta que não deu certo. Entendi. Tá? Aí, eu não tô conseguindo, ainda tô com fome, ainda quero um belisco aqui, aqueles super beliscadores que tem que estar mastigando alguma coisa o tempo inteiro. Essa não é uma boa dieta, porque você vai extrapolar em algum momento. Porque vai ter menos, vocês entenderam? Vai ter menos coisa no prato, no entanto, os alimentos que as pessoas buscam mais e até gostam mais, que são as fontes de gordura, de carboidrato e de outras proteínas, diferente do frango, vai. Diferente. E assim, o carboidrato é muito interessante porque a gente precisa, toda dieta, Carol, por mais que ela seja low carb, uma super low carb, a gente vai conseguir o quê? Reduzir para 45, 40% de carbo, 50% de carbo na dieta. Então, mesmo as low carbs, elas têm muito carboidrato. O carboidrato é a nossa fonte de energia. O cérebro funciona à base de açúcar, de glicose, que é carboidrato. Ele não aceita gordura como energia. Então, a gente precisa disso para viver. Então, quando a gente começa a quantificar isso e entender o potencial de açúcar rápido no sangue, que é o índice glicêmico, as dietas começam a fazer sentido. Tá? Porque tem alimentos que têm baixa caloria, mas que tem um altíssimo índice glicêmico. Sabe qual é? A melancia. Pois é. Todo mundo acha que melancia é ótimo para uma dieta, mas se você comer uma melancia e ficar sentado, você vai fazer gordura. Ela vai acumular. Ela vai acumular, mesmo ela tendo baixa caloria. Entendi. Dependendo do approach, como você consumir esse alimento, ele não é um alimento bom para você. Agora, se você chupar uma melancia, comer uma melancia e ir fazer uma aula de spinning, ela é um ótimo alimento. Sensacional. Porque ela tem líquido, ela tem açúcar, ela vai te dar energia e você vai conseguir fazer muito bem essa aula. E tem pouca caloria. Entendi. Esse tipo de planejamento precisa ser feito quando a gente está falando aqui tanto das duas estratégias, né? Mas agora vamos colocar a perguntinha do público. Temos aí, né, Glaucia? Eu dei uma olhadinha ali no intervalo, tem umas perguntas muito boas. Vamos ajudar o pessoal de casa. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Ficou muito legal essa foto. Regina, obrigada. Um beijo pra você. Retirei a vesícula e desde então fiquei com o intestino solto. O alface solta mais ainda. É normal? É normal porque é fibra. Todas as fibras soltam o intestino. Vamos lá. Quando a gente tira a vesícula nada mais é do que um saquinho que guarda nosso líquido biliar. Quando a gente come, essa vesícula aperta e joga aquele sabonete, aquela enzima que digere a gordura para o intestino. Quando a gente tira a vesícula, esse líquido biliar, ele cai direto no estômago o tempo inteiro. Então, ele não é modulado com o tempo. Então, por isso que o intestino fica mais irritado, por isso que a gente pode ter diarreia quando a gente come mais, porque às vezes esse digestivo não é suficiente para o tanto que a gente comeu, sobra gordura, então dá uma desregulada. E se a gente come mais fibra, pode desregular mais ainda, tá? Mas normalmente a gente consegue compensar isso
tá? A vesícula não faz tanta falta assim. A gente tem que aprender a lidar E com e o tempo, acostumar o intestino. O corpo também vai acostumando. Né? A tendência é essa, a não ser que a pessoa tenha algum outro problema. Então, a gente tem que investigar. Se isso for muito constante, tem que investigar. Olha lá, tem mais uma. Obrigada, Gustavo. Produtos com baixo teor de gordura pode nos ajudar, então, a perder peso? Sim, a gordura é uma fonte de calorias enorme. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, em uma colher cheia de azeite, a gente pode ter 50 calorias. Um pãozinho francês, tá? Então, proporcionalmente, a gordura é um alimento desses, pequeno, com muita caloria. E o corpo só sabe, né, doutora, estocar em forma de gordura. Então, se tiver gordura em excesso ou se tiver carboidrato em excesso, tudo vira gordura. Tudo vira gordura. Agora, a gente tem que... a gordura ela é digerida, gente. A gente não come a gordura. A gordura vai para a barriga. E ela estoca. Estoca. Ela cumpre funções, né? Ela cumpre funções. Todos os nossos hormônios são feitos à base de gordura. Então, a gordura não é 100% ruim. A gente tem, numa dieta normal, de 20% a 30% de gordura nessa dieta. Isso é saudável, tá, gente? Só que o excesso de gordura é um excesso calórico muito grande. E num volume muito pequeno. Não sacia. Aí que tá o lance. Aí que tá o problema. E muito cuidado com o azeite, gente. É uma ótima gordura, uma gordura super saudável, mas é uma gordura que tem caloria. Então, aquelas pessoas que pegam um prato de salada enorme e enchem de azeite. Não vale a pena comer a salada. Aí você come outra coisa, porque essa salada já virou 400 calorias. Já virou uma salada de 400 calorias. É o prato de macarrão. Então, aí é melhor comer o macarrão, né? Mais gostoso, vai matar a vontade. Mas enfim, vamos colocar mais perguntinha, olha lá. Larissa, obrigada, um beijo. A distribuição dos macros durante o dia importa no emagrecimento ou o que faz a diferença é a qualidade, quantidade? Larissa, público do Você Bonita é bom demais. Adoro. Olha que pergunta maravilhosa. As duas coisas são muito importantes. Depende muito da sua necessidade. É até muito difícil a gente estudar dieta. A gente não consegue falar que existe uma dieta melhor ou pior. Por quê? A gente estuda populações com hábitos alimentares completamente diversos. Aí a gente consegue a gente vai estudar uma alimentação mediterrânea. Por quê? Essa população tem uma alimentação mais ou menos semelhante. O japonês tem uma alimentação mais ou menos semelhante. O brasileiro come arroz e feijão. Tá. Então, dentro dessas grandes populações, a gente consegue entender o que eles aproveitam mais, aproveitam menos. Então, tudo é muito importante. E o mais importante ainda é que a comida tem que ser fonte de prazer, mas não pode ser a única fonte de prazer da nossa vida. A comida, ela nos ajuda a viver, nos ajuda a confraternizar, mas ela não tampa buraco, né, Carol? Sem dúvida, concordo 100% com essa... Olha, coincidência, ontem eu estava falando sobre isso nas redes sociais. Eu penso exatamente como você está dizendo. Vamos para a próxima para dar tempo de mais uma. Luísa, obrigada, um beijo. Qual é a dieta que podemos fazer de boa qualidade para a nossa vida? Doutora, se você tivesse que falar assim, ó, isso aqui para mim, com todo o estudo, com toda a experiência, é o que realmente vai entregar qualidade de vida, saúde e emagrecimento, no caso. Eu acho a dieta brasileira uma dieta riquíssima, Carol. Em poucos países do mundo a gente tem tanta possibilidade, qualidade, cor. E a dieta, quanto mais diferente, quanto mais a gente ousar e colocar coisas diferentes, é melhor. Porque a gente vai conseguir fazer uma dieta mais barata, usando os alimentos da estação. A gente vai conseguir comer alimentos regionais, porque o Brasil é muito rico. Se você mora no interior, você vai comer mais carne vermelha. Se você mora no litoral, mais peixe. E isso vai te deixar saudável. Porque a dieta boa é aquela dieta barata, que você pode comprar e que você pode diversificar. E que você pode adaptar para a sua qualidade de vida e para o seu hábito do dia. É isso. Entenda o seu comportamento, se você é esta pessoa ou se você é esta pessoa. Vou deixar o contato da doutora e te agradecer mais uma vez, que é sempre uma grande aula. Lá no Instagram dela você encontra todo o trabalho, receitas, que é muito legal. @doutora abreviado, Ana Luísa Vilela, tudo junto. @doutora abreviado, Ana Luísa Vilela, tudo junto. Doutora Ana Luísa Vilela é nutróloga e está sempre com a gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Sempre um prazer. Gente, isso aqui, ó, é para compartilhar. Vai estar lá no YouTube. Compartilhe, que todo mundo tem que entender aqui o comportamento, certo? Com certeza. Meninos, Saurito, bem-vindo de volta. Vejo vocês amanhã, 12:30. Obrigada, gente. Beijo, até amanhã.